Fala pessoal, boa tarde aí para todos vocês. Estou aqui mais uma vez, né, professor Arthur Lima, para aqueles que não me conhecem, um prazer aí. E a gente está aqui para dar continuidade ao nosso curso extensivo para as carreiras fiscais, né? Vamos dar início à nossa aula de probabilidade, né? A probabilidade, pessoal, não é algo de outro mundo, né? É algo que até eu acho que quase todo mundo tem uma noção básica, né? Você imagina, olha, isso aqui tem uma chance maior de acontecer do que essa outra coisa aqui, né? Isso é muito do nosso dia a dia, a gente usa muitos conceitos básicos de probabilidade no nosso dia a dia. E o que a gente vai fazer aqui é entender um pouco mais a fundo a probabilidade com o objetivo de acertar questões de prova, né? O seu objetivo aqui tem que ser esse, né? Não é se tornar um grande doutrinador de probabilidade, um grande acadêmico, mas sim de entender o que você precisa para acertar questões de prova. É isso que eu vou tentar fazer com você agora ao longo dessa aula, tá? Então vamos começar do básico, né? Vem na tela aqui comigo. Olha só, conversa nossa de hoje então, probabilidade, e a gente vai começar vendo o básico. Para você entender probabilidade, vamos imaginar aqui uma situação, tá? Suponha que eu quero lançar um dado. Esse procedimento, né, lançar um dado normal, desses que a gente usa nos nossos jogos, esse lançamento do dado é o que eu chamo de experimento aleatório. É um experimento que eu vou realizar. Por que ele é um experimento aleatório? É o seguinte, por que jogar um dado, né, a gente pode chamar isso de um experimento aleatório? Porque quando você joga um dado, você, primeiro, antes de jogar o dado, você não sabe qual resultado que vai sair, certo? Você não consegue afirmar antes da coisa acontecer qual é o resultado que vai sair no dado. Além disso, quando você joga o dado, os números que podem sair são números que estão ali confinados, né, entre 1 e 6. Não tem como sair 10 em um dado, né, um dado desses normais que vai de 1 a 6. Então você sabe, olha, previamente eu não consigo dizer qual o resultado que vai sair, mas por outro lado eu sei quais são os resultados possíveis de sair. E se o dado estiver calibradinho, né, se é um dado realmente regular, cada um dos resultados tem a mesma chance de sair, né? Então, isso é, em linhas gerais, o que você precisa conhecer de um experimento aleatório. Ele pode chegar aleatoriamente em qualquer um dos resultados. De 1 a 6, esses números podem sair de forma aleatória, de forma ao acaso, tá? Então, vem na tela aqui. Aí a gente vai fazer esse nosso lançamento do dado e você sabe que resultados que podem sair quando eu jogo um dado? De 1 até 6. Esse total de resultados possíveis, ó, é o que eu chamo de espaço amostral. Então eu digo que no meu experimento aleatório de lançar um dado, eu vou ter como espaço amostral os resultados 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque esses são os resultados possíveis de sair no meu dado. Agora, eu vou jogar o dado com um determinado objetivo, né? A ideia, quando você joga um dado, quando você faz um experimento aleatório, é que você gostaria que determinada coisa acontecesse. Essa coisa que você quer acontecer é o que a gente vai chamar aqui do nosso evento, tá? Então, por exemplo, eu vou jogar o meu dado e eu quero que saia o número 3 ou o número 4. Ah, por que eu quero isso? Não interessa, mas eu quero que saia 3 ou 4. Então, o que é o meu evento? Nesse caso, o meu evento é, ao lançar o dado, obter o resultado 3 ou o resultado 4. Esse é o evento que eu estou buscando. Então, volta aqui na tela. Você consegue observar que o evento, então, ele nada mais é do que o que eu quero, do que os resultados que são favoráveis a mim. Favoráveis à minha intenção, ou pensando na prova, favoráveis ao que o examinador solicitar de você. No nosso exemplo aqui, ó, eu quero tirar 3 ou 4, então esse aqui é o meu evento. Pessoal, sabendo disso, fica muito fácil calcular a probabilidade, tá?
Porque a probabilidade de um determinado evento acontecer é o número de resultados que são favoráveis dividido pelo total de resultados. No nosso caso, eu tenho dois resultados favoráveis, o número 3 ou o número 4. Então já vou colocar aqui, ó, dois resultados favoráveis. E eu tenho 6 resultados possíveis quando eu jogo um dado, né, do número 1 até o número 6. Então eu tenho 6 resultados possíveis. Olha, minha probabilidade de 2 em 6 é de 1/3. Isso é 0,333, é uma dízima, né? Que é 33,3% aproximadamente. Então, essa é a minha probabilidade. O que quer dizer a minha probabilidade ser de 1/3? A probabilidade de ser de 1/3 significa que se eu jogar o meu dado várias e várias e várias vezes, provavelmente 1/3 dos resultados, ou mais ou menos 1/3 dos resultados, vai ser o que me interessa. Se eu jogar o dado 30 vezes, por exemplo, é esperado que mais ou menos umas 10 vezes eu obtenha resultado 3 ou 4, que são os resultados que me interessam. Então essa que é a ideia por trás do estudo da probabilidade. Tá? Você está dizendo que a chance de obter aqueles resultados é de 33%, é de 1/3. Então mais ou menos 1/3 dos resultados serão o que você está buscando. Volta aqui na tela. A probabilidade de um evento, de uma maneira mais formal, ela pode ser enunciada assim, ó. A probabilidade de um evento é o número de elementos do conjunto do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Nesse nosso caso, o meu evento, que é tirar os números 3 ou 4, tem 2 elementos. O meu espaço amostral, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 6 resultados. E aí eu vou fazer o mesmo cálculo, vou chegar no mesmo resultado, tá? Outra coisa, probabilidade do espaço amostral. Imagina o seguinte, eu quero jogar um dado. Eu vou jogar o dado, meu experimento aleatório é esse, eu vou jogar um dado, que pode dar de 1 até 6, né? Você já sabe, o espaço amostral é de 1 até 6. Eu quero calcular quais são os resultados que são favoráveis para mim. Os resultados favoráveis para mim, nesse caso agora, é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ou seja, todos os resultados do dado são favoráveis para mim. Qual é a probabilidade, então, de eu jogar o dado e sair um resultado favorável? Intuitivamente, você vai pensar, olha, se todos os resultados são favoráveis para você, qualquer resultado que sair quando você jogar o dado vai servir. Então, em 100% dos casos, você vai tirar um resultado que te interessa. Isso aí, basicamente, o que a gente está dizendo é que a probabilidade de se obter o espaço amostral é de 100%. Tá? Vem aqui na tela. O que seria a probabilidade do espaço amostral? Seria o número de resultados favoráveis, ou seja, seria o número de resultados favoráveis dividido pelo número total de resultados. Só que, se eu estou querendo tirar o espaço amostral, os resultados favoráveis são todos os 6 valores do dado. O espaço amostral também é 6, isso aqui me dá 1, que é 100%. Então, guarda essa informação de que a probabilidade do espaço amostral é 100%, porque a gente vai falar sobre isso, a gente vai usar isso aqui. Isso aqui é uma coisa boba, né? Você bate o olho e você vê, pô, é bem intuitivo, né? Que a probabilidade do espaço amostral é 100%. Mas você vai ver que essa noção ajuda a gente a resolver alguns exercícios, tá? Quando a gente estiver lá na frente falando, por exemplo, de eventos complementares, você vai ver que ter isso aqui bem sedimentado na sua cabeça vai te ajudar a entender tanto as minhas explicações como os exercícios também. Mas vamos parar de enrolar, vamos direto para algum exercício, para o primeiro exercício, né? Onde a gente já vai começar a treinar esses conceitos básicos aqui de probabilidade. Vem na tela. Olha essa questão então. O enunciado dá até preguiça de ler, né, o tamanho dele, mas vamos lá. Por problemas de logística, os candidatos a um dos empregos disponíveis no edital do concurso da TerraCap, que são 13 empregos de nível médio e 15 de nível superior, deverão realizar suas provas em data diferente dos demais.
Para evitar comentários de favorecimento ou de prejuízo, será realizado um sorteio para se decidir para qual emprego as datas da prova serão alteradas, né? A data das provas será alterada, desculpa. Assim, o número de empregos, os empregos foram numerados de 1 a 18 e foram colocadas em uma urna 18 bolas idênticas numeradas de 1 a 18, correspondentes às numerações dos empregos, para que se processe o sorteio. Nessa situação hipotética, aí nós temos que sair julgando os itens. A gente quer saber, por exemplo, se a probabilidade de ser escolhido um emprego de nível médio é inferior a 15%. Vamos avaliar essa letra A. Olha, pessoal, só recapitulando, o que está acontecendo aqui nesse enunciado? Eu tenho um total de 18 empregos. Desses 18 empregos, 3 são de nível médio e 15 são de nível superior. Tudo bem, eu tenho essa informação. E eu vou ter que pegar, um desses empregos. Eu vou ter que pegar um desses empregos e sortear para colocar a prova em outro dia, né? Portanto, eu quero saber qual é a probabilidade desse emprego que eu escolhi ser um emprego de nível médio. Você vai pensar comigo o seguinte, olha, probabilidade é o total de casos favoráveis são os casos favoráveis, né, pelo total de casos, não é isso? Probabilidade é isso, casos favoráveis pelo total. Nós vamos usar isso aqui o tempo inteiro nessa aula. E aí você vai pensar, o que eu quero nessa letra A? Nessa letra A, o que é favorável para mim seria escolher um emprego de nível médio. Quantas possibilidades eu tenho de escolher um emprego de nível médio? 3. Tenho 3 empregos de nível médio. E tenho que dividir pelo total. Qual é o meu total de empregos? 18. Portanto, a chance de escolher um emprego de nível médio é de 3 em 18. Dividindo em cima e embaixo por 3, isso aqui é 1/6. 1 dividido por 6 é 0,166. Né? Nem vou fazer a conta aqui, mas qualquer coisa você confere o cálculo aí. 0,166, que é 16,6% aproximadamente. Não é isso? 16,6%. Com isso daqui você já percebe que a letra A está errada, né? A letra A ela está errada porque não é inferior a 15%. A probabilidade aqui de escolher um emprego de nível médio é superior a 15%, é 16,6%. Dá uma lida na letra B. A probabilidade de ser escolhido um emprego de nível superior é superior a 85%. E aí, pessoal? Olha, tem 2 formas de você fazer esse cálculo, tá? A primeira forma seria você fazer simplesmente a mesma lógica da anterior. E agora, o que é favorável para mim agora é escolher um cargo de nível superior. Minha probabilidade vai ser os casos favoráveis pelo total de casos. O que é favorável para mim aqui? Favorável é escolher o emprego de nível superior, e são 15 empregos de nível superior. Tenho 15 casos favoráveis, sobre um total de casos que, como você sabe, eu tenho 18 empregos ao todo, então é isso aqui dividido por 18, né? Deixa eu só corrigir isso aqui. Opa! Olha só, no caso da letra B, uma coisa que você podia fazer era isso aqui, né? Casos favoráveis são 15, o total de casos é 18. E aí você ia fazer a conta. Só que tem uma forma melhor de você resolver. Tem uma forma de você matar aqui direto essa alternativa aqui, porque você já fez um cálculo anterior. Olha, você sabe que a probabilidade total é de 100%. Você não sabe disso, né? O total é 100%. Eu só tenho empregos de nível médio e de nível superior. E eu já calculei a probabilidade do emprego de nível médio. Do nível médio é essa aqui, 16,6%. Então, se eu pegar o 100% e tirar o 16,6%, que é a probabilidade do nível médio, me sobra o quê? Me sobra 83,4%, que é a probabilidade do emprego de nível superior. Então, eu vejo claramente que a alternativa B também está errada, tá? Mas você percebe, né,
que, no caso, como eu já tinha calculado na letra a probabilidade de ter um emprego de nível médio, a probabilidade de ser um emprego de nível superior teria que ser o restante. Teria que ser 100% menos aquela que eu já tinha calculado, e aí ficava mais rápido o cálculo, né? Porque bastava fazer uma subtração, tá? Vamos seguir? Vem na tela aqui comigo. Letra C. A probabilidade de ser escolhido um emprego de numeração par é menor do que a probabilidade de ser escolhido um emprego de numeração ímpar? Pensa comigo. Qual que é a probabilidade de escolher um emprego de numeração par? Olha, o total de casos eu já sei que é 18. Os casos favoráveis são os empregos de número par. Quais são os empregos de número par, pessoal? Olha, se a gente está falando de 1 a 18, ó, a gente está falando do 2, 4, 8 e assim por diante. Eu tenho um total de 18 empregos, eu sei que eu vou ter aqui 9 números pares e 9 números ímpares, né? Afinal, vai alternando 9 pares e 9 ímpares. Aí você vai pensar comigo, olha, se são 9 pares e 9 ímpares, a probabilidade de ter um número par é 9 por 18, e a probabilidade de sair um número ímpar é 9, porque eu tenho também 9 números ímpares por 18, que continua sendo o total. Perceba que a probabilidade de um número par é igual à probabilidade de um número ímpar. Então esse item está errado, ó. Não tem nada de menor aqui não. A chance de você tirar um número par ou um número ímpar é exatamente a mesma, tá? Gabarito aí, letra... O gabarito não, alternativa C também está errada, ainda não chegamos no gabarito. Olha a letra D comigo. A probabilidade de ser escolhido um emprego cuja numeração seja um divisor de 18 é superior a 30%? Quem são os divisores de 18? São os números que dividem o 18 de forma exata, né? Posso dividir o 18 por 1? Posso, né? Dá 18 mesmo. Por 2, dá 9. Por 3, dá 6. 18 não dá para dividir por 4, né? Nem por 5. Mas dá para dividir por 6. Dá para dividir por 12, não, desculpa. Dá para dividir por 9. E dá para dividir por 18 também. Então, veja que eu tenho um total de 6 divisores para o 18. 6 divisores. Qual é a probabilidade? Vamos puxar aqui para baixo, né? Qual é a probabilidade, então, de tirar um divisor de 18? O total de casos é 18. Eu tenho 18 números para eu tirar. Desses, os que me interessam são esses 6 aqui, que são divisores. 6 em 18, divide em cima e embaixo por 6, dá 1 em 3. Esse 1/3, né, é o 0,333, que a gente sabe que é 33,3%. Portanto, a alternativa D de dado está certa. De fato, esse número é superior a 30%, tá? Gabarito está aqui, ó, letra D. Olha a letra E. Lembrando que o número 1 não é considerado um número primo, então a probabilidade de ser escolhido um emprego cuja numeração seja um número primo é inferior a 35%. Quais são os números primos? Rapidamente. Números primos, a gente começa com o 2. O 2 é o primeiro número primo e é o único que é par, né? São aqueles números que só podem ser divididos por eles mesmos e por 1. O 2, o 3, o 5, o 7, o 9 não, né? Porque o 9 pode ser dividido por 3, mais o 11, o 13, o 17, e a gente para aqui. Esses são os números primos aqui de 1 a 18. Qual a chance de tirar um deles? O total de casos é 18, e em cima eu fico com quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha, tenho 7 dividido por 18. Esse é o resultado que eu preciso encontrar. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 7 por 18? Quando dá isso? 7 por 18 não dá, né? Então tem que colocar um 0 aqui, 70, e eu tenho que colocar um 0, aqui. E aí eu já posso tentar um 3 aqui, ó. 3 vezes 8 é 24, vai 2. 3 vezes 1 é 3, mais 2, 5. 54, eu subtraio aqui, vai me dar 16, não é isso? 16. Aí posso colocar um 0 aqui. 160 por 18.
Quanto que dá 160 por 18? Olha, isso deve dar próximo de 9, deve dar 8, né? Vou chutar aqui um 8. 8 vezes 8, 64. Aí vem 6. Aí vem 6 aqui, 8 vezes 1 é 8, mais 6. 8 mais 6 é 14. Veja o seguinte, né? 0,38 já é maior do que 35%, né? Isso aqui é 38%, já é maior do que 35%. Então, nem preciso continuar a minha divisão, não. A alternativa E está errada mesmo. Tudo bem? Então, mais uma primeira questão nossa, na verdade, mas uma questãozinha bem completa, né? Eu fiz questão de colocar ela já no início da aula, porque ela permitia a gente ter essa visão de toda essa parte básica da probabilidade. Mas a gente vai continuar, dá uma olhada em mais essa aqui já é um nível um pouquinho acima. Vem na tela aqui. A questão, ela mostra para mim aqui, ó, uma mesa retangular com 5 cadeiras representadas pelos quadradinhos pretos. Um casal com seus 3 filhos ocuparão esses 5 lugares, e o lugar de cada um será decidido por sorteio. A probabilidade de que o casal fique junto, ou seja, um ao lado do outro em uma das laterais da mesa é. O que nós temos aqui? Vamos lembrar, probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o total de casos. Essa noção você sempre tem que ter, ela vai te acompanhar ao longo da aula inteira. E aí você vai pensar o seguinte, olha, primeiro eu vou calcular o total de casos. O que é o total de casos? Eu tenho uma mesa com 5 cadeiras e eu tenho 5 pessoas, ó, um casal e 3 filhos. Tenho 5 pessoas para ocupar esses lugares. De quantas formas essas 5 pessoas podem ocupar os 5 lugares? Aí aqui você já vai trazer um conceito lá da análise combinatória, né? Você vai lembrar, nesse caso aqui, da permutação. Você vai falar, olha, eu tenho 5 pessoas e eu tenho 5 lugares aqui. Eu vou permutar essas 5 pessoas nesses 5 lugares, né? Ah, esse primeiro lugar aqui eu tenho 5 possibilidades, posso colocar qualquer uma das 5 pessoas. Daí nesse lugar eu posso colocar qualquer uma das 4 que sobraram. Depois de preencher essas duas, eu posso colocar aqui qualquer uma das 3 que sobraram, aqui qualquer uma das 2 que sobraram e aqui a pessoa que sobrou no fim das contas. Então, veja que o meu total de casos é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você sabe que isso aqui é o 5 fatorial, né? Tá lembrado disso? 5 fatorial, isso aqui é 120. O meu total de casos é 120. Eu tenho 120 formas de distribuir 5 pessoas em 5 lugares, tá? Então, é assim que eu calculo o meu total de casos. Agora, dá uma olhada no que eu quero. Eu quero que o casal fique junto. Se eu quero que o casal fique junto, você deve ter notado que você tem duas formas de fazer isso, né? O casal ficando aqui ou o casal ficando aqui, não é isso? Vamos imaginar então, por exemplo, vamos começar com a parte de cima. Eu quero que o casal fique aqui. Eu quero que o casal fique nessa parte de cima. Para o casal ficar nessa parte de cima, olha, o casal são 2 pessoas, então para esse primeiro lugar eu só tenho 2 possibilidades, o marido ou a esposa. E aí nesse outro lugar aqui eu só tenho uma possibilidade, que é o cônjuge que ficou de fora, né? O marido ou a esposa, enfim. Aí as outras 3 cadeiras podem ser ocupadas por qualquer um dos 3 filhos. Então eu tenho 3 formas de colocar uma pessoa nessa cadeira, 2 nessa daqui e uma nessa daqui. Quantas formas eu tenho ao todo aqui de dispor as pessoas? Ó? 1 vezes 2 é 2, vezes 3 é 6, 6 vezes 2 é 12, 12 vezes 1 é 12. Então, eu tenho 12 casos favoráveis em que o casal fica aonde? O casal fica nessa parte de cima. De forma similar, né? De forma similar, e se eu quiser colocar o casal nessa parte de baixo aqui, ó? Se eu quiser colocar o casal nessa parte de baixo, aí você vai pensar, aqui eu posso colocar qualquer um dos 2 e aqui eu posso colocar qualquer um dos 2. Então,
E qualquer um dos dois não, né? Aqui eu posso colocar aquele cônjuge que não estava na primeira parte. Então tá, dispus o casal aqui. Nas outras 3 cadeiras vão os filhos. 3 possibilidades para essa, 2 para essa e 1 para essa daqui. Qual o total, então, de casos que eu tenho para disponibilizar os meus, para distribuir as pessoas? Ó. 1 vezes 2 que é 2, vezes 3 que é 6, vezes 2 que é 12, vezes 1 que é 12 mesmo. Então eu tenho mais 12 casos. Olha, ao todo, vamos recapitular. O que eu percebi aqui? Eu percebi que, qual o total de casos? O total de casos, eu olhei de quantas formas eu posso distribuir 5 pessoas em 5 cadeiras, que é a permutação das 5 pessoas, que é o 5 fatorial, que a gente viu lá na análise combinatória, né? Isso me deu o meu denominador, me deu 120 aqui. Para os casos favoráveis, eu tive que analisar 2 situações excludentes entre si, né? Uma situação que é o casal ficando na parte de cima e os filhos distribuídos nas outras cadeiras. A outra situação que é o casal ficando aqui na parte de baixo e os filhos nas outras. Veja que eu tinha 12 casos em um e 12 casos no outro. Eu tenho um total de 24 casos que me interessam. 24 casos favoráveis em um total de 120. Vamos dividir em cima e embaixo por 12. O 24 por 12 é 2. O 120 por 12 é 10. 2 por 10 é o mesmo que 20 por 100, que é 20%. 20%. Olha o nosso gabarito aqui, ó, na letra B. Gabarito na letra B, 20% então. Pessoal, eu espero que vocês tenham visto, né, o que essa questão teve de diferente da anterior, tá? A questão anterior, as duas são questões relativamente básicas de probabilidade. Só que na anterior, a gente contou os casos favoráveis e contou o total de casos na mão, certo? Nós contamos na mão, olha, nós temos 18 empregos, tem 3 de nível médio e no total de 18 chegamos numa probabilidade. E fomos fazendo assim. Só que não vai acontecer isso sempre. De vez em quando você vai ter situações como a dessa questão, onde você não vai contar todos os casos na mão. Imagina, eram 120 casos aqui ao todo, então você não vai contar isso na mão. Você vai usar algum dos recursos que você aprendeu lá no estudo da análise combinatória. Então é importante você estar bem em análise combinatória para conseguir mandar bem em probabilidade, tá? Porque às vezes o exercício é simples, mas a forma de você calcular, a forma de você chegar nos 120 casos, você precisa lembrar do 5 fatorial, nesse caso, né, da permutação simples e assim por diante. Vou voltar aqui na tela, ó, dê uma olhada aqui, e daqui a gente vai então partir para o nosso próximo exercício. Vamos lá então. Olha isso daqui. A mesma prova, inclusive, ó. Prova do MP do Rio 2016. Prova bem legal essa aqui. Uma moeda. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Antes da gente resolver esse exercício. Vamos voltar aqui. Olha só. Vocês podem estar me perguntando, professor, por que a gente somou esses casos aqui? Por que isso aqui foi uma soma e não uma multiplicação? Até porque a multiplicação ia passar de 120, né? Mas de qualquer forma, por que é uma soma e não uma multiplicação? Isso aqui é uma soma, pessoal, porque esta situação e esta situação são mutuamente excludentes. Como assim, mutuamente excludentes? É o seguinte, ou o casal fica na parte de cima, ou o casal fica na parte de baixo. Não tem como as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Ou o casal fica na parte de cima, ou o casal fica na parte de baixo. Quando você tem o ou, você vai lembrar de soma. Olha, quais são os casos que me atendem? O que me atende é quando o casal fica na parte de cima ou quando o casal fica na parte de baixo. Se eu estou usando um ou,
eu sei que eu tenho que somar uma coisa com a outra. Eu vou calcular, não, beleza, então vou calcular a probabilidade, o número de casos do casal na parte de cima, o número de casos do casal na parte de baixo, e aí eu somo as coisas, tá? Então lembre-se disso, ó, usei o ou, soma, usei o e, multiplicação, tá? Se eu tivesse falado que eu queria que o casal ficasse na parte de cima e que um determinado filho ficasse na cabeceira, aí já era diferente, ó, aí tem um e. Quando tem um e, eu preciso multiplicar os casos, tá? Ou multiplicar as probabilidades, como a gente vai ver mais para frente. Volta aqui na tela. Vamos seguir, então, aquela questãozinha que a gente estava resolvendo, tinha começado a ler, né? Uma moeda foi alterada, de modo que, ao ser lançada, a probabilidade de sair cara é menor que 1/2, e ao ser lançada 2 vezes consecutivas, a probabilidade de sair a mesma quantidade de caras e coroas é 4/9. Se essa moeda for lançada 3 vezes consecutivas, a probabilidade de saírem 3 coroas é... Vamos lá? É o seguinte, quando você tem uma moeda, né, uma moeda normal, ela tem de um lado cara, do outro lado coroa. A chance de sair cara ou sair coroa na hora que você joga é a mesma, ou seja, 50% para um lado, 50% para o outro, né? 1/2 para um lado e 1/2 para o outro lado. Então, a probabilidade que você tem no final das contas é 50-50. Só que isso numa moeda que não está viciada, uma moeda dita normal. Uma moeda viciada é uma moeda que ela tem algum problema de construção, alguma coisa assim que faz com que ela caia com mais chance de um lado do que do outro. Você viu que a questão falou aqui que a chance de dar cara é menos de 1/2? Isso mostra para a gente que a moeda é uma moeda viciada. É uma moeda que a probabilidade de dar cara vai ser diferente da probabilidade de dar coroa. Só que você consegue ver uma coisa, essas duas probabilidades elas se complementam, né? Então, por exemplo, se a probabilidade de dar cara for 40%, qual vai ser a de dar coroa? Vai ser 60%, porque as duas juntas têm que dar 100%. São os dois resultados possíveis para a moeda, né? Então, se cara for 40, coroa vai ter que ser 60. Se cara for 30, coroa vai ter que ser 70 para somar e dar 100%. E assim por diante. Então, volta aqui na tela. Suponha que a probabilidade de dar cara é igual a P. Qual vai ser, então, a probabilidade de obter coroa com essa moeda aqui? A probabilidade de obter coroa vai ser 100% menos P. 100% menos P, que é o mesmo que 1 menos P, não é? Veja que, olha, se a probabilidade de dar cara é P, a de dar coroa tem que ser o restante, 100% menos a de dar cara. Então, tenho aqui as duas probabilidades. A questão me disse o seguinte, ó, se eu lançar 2 vezes consecutivas a minha moeda, a chance de obter a mesma quantidade de caras e de coroas, ou seja, a chance de obter uma cara e uma coroa, ou então obter uma coroa e em seguida uma cara, né? A chance de sair a mesma quantidade de caras e coroas é isso aqui. Qual a probabilidade disso aqui acontecer? É 4/9. Sabe o que eu posso tirar disso daqui? Primeiro, qual é a probabilidade de obter cara, coroa? Ó, aqui é cara e coroa, né? Isso é uma coisa que me interessa, a outra é coroa e cara. A chance de obter cara e coroa é, obter cara no primeiro lançamento é P. O E eu sei que vira multiplicação. Obter coroa no segundo lançamento é 1 menos P. Então, P vezes 1 menos P. Essa é a chance de obter cara no primeiro lançamento e coroa no segundo. Esse ou, lembra que ele vira soma. Ou, coroa e cara. Obter coroa no primeiro lançamento é 1 menos P a chance, né? 1 menos P. Tem um E bem aqui.
e obter cara no segundo lançamento, a chance é P. Isso tem que dar 4 nonos. Vamos dar continuidade? Olha, P vezes 1 menos P é o mesmo que 1 menos P vezes P. Somando essas duas coisas, eu tenho duas vezes essa coisa, né? 2 vezes o P vezes 1 menos P. Isso me dá 4 nonos. Posso simplificar esse 2 com esse 4? Posso. Aqui fica 2 nonos, ó. Então, eu fico com P vezes 1 menos P é igual a 2 nonos. Eu tenho isso daqui, pessoal. Vou até puxar essa igualdade aqui para cima, que é o seguinte, P vezes 1 menos P é igual a 2 nonos. Cheguei nisso daqui. Tem algumas formas de você resolver essa equação, tá? Isso aqui é uma equação de segundo grau, para quem não lembra. Isso aqui vai ter que utilizar a fórmula de Bhaskara, né, para você resolver. Mas não precisa disso, tá? Basta a gente pensar o seguinte, olha, eu preciso então encontrar um valor de P que obedeça a essa igualdade, que o P vezes 1 menos P me dê 2 nonos. Então eu posso imaginar algumas possibilidades aqui, tá? E aí, claro, você vai trabalhar com aquelas mais comuns em prova. Por exemplo, vamos testar P igual a 1/5, por exemplo. Se eu testar P igual a 1/5, eu ficaria com P, que é 1/5, vezes 1 menos P. Quanto que é 1 menos 1/5? É 4/5. Isso aqui me daria 4/25. 4/25 é diferente de 2 nonos. Então, 1/5 não me serve, tá? Agora, e se eu tivesse aqui, ó, P igual a 1/3? Se eu tiver P igual a 1/3, essa minha expressão de cima vai ficar P vezes 1 menos P, 1 menos 1/3. Isso aqui é quanto, pessoal? É 1/3 vezes 1 menos 1/3, ó, é 3/3 menos 1/3, que é 2/3. Quando dá isso daqui? 2 nonos. Então, de fato, cheguei no 2 nonos. Sabe o que isso aqui me mostra? Me mostra que, de fato, P é igual a 1/3, tá? Veio P igual a 1/3. Deixa eu só explicar aqui o que eu fiz para vocês. Talvez alguns de vocês perderam aí. É o seguinte, a gente chegou numa expressão, P vezes 1 menos P igual a 2 nonos, né? Chegamos naquela expressão. Dali a gente precisava descobrir o valor de P. Você pode tentar descobrir o valor de P chutando alguns números para tentar encontrar a resposta. Claro que você vai chutar frações, porque probabilidade, P é uma probabilidade, ele não vai ser um número enorme, né? Vai ser uma fração. Então, eu tentei com 1/5, tentei com 1/3, deu certo com 1/3. A outra forma de resolver, eu não vou fazer aqui, porque a gente vai estar fugindo do escopo dessa aula, que seria utilizando equações de segundo grau, né? Porque, volta aqui na tela, se você desenvolver essa expressão aqui, ó, se você desenvolver essa expressão, vai aparecer um P ao quadrado aqui. E aí você teria que usar a fórmula de Bhaskara para resolver, tá? Mas nós não vamos fazer isso. Eu fui no chute aqui e testei e vi que, olha, quando eu uso P igual a 1/3, funciona. Então, esse é o valor de P. O que significa isso? Quando eu jogo a minha moeda, a chance de obter cara é 1/3. A chance de obter coroa é 1 menos P, 1 menos 1/3, é 2/3. Então, toda vez que eu jogar a minha moeda, em 1/3 dos casos vai dar cara, em 2/3 dos casos vai dar coroa. Aí a pergunta é, se a moeda for lançada 3 vezes consecutivas, a probabilidade de saírem 3 coroas é... Agora eu vou jogar a moeda 3 vezes consecutivas e eu quero que saia coroa e coroa e coroa. Não é? É isso que me interessa. Qual a chance disso aqui acontecer? Obter coroa é 2/3. O E vira multiplicação. Outra coroa, 2/3. O E vira multiplicação. Outra coroa, 2/3. E aí eu tenho 8 em cima. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. 8 por 27. 8 por 27 está aqui na alternativa D de dado, tá? Gabarito na alternativa D de dado.
aqui, essa questão aqui, como eu disse, né? Eu espero que você tenha compreendido todos os passos. Se você ficou em dúvida, que você tenha ficado em dúvida só naquela parte ali onde eu saí chutando valores e observei que, olha, se eu já usar P igual a 1/3, a minha equação vai ser obedecida. Se sua dúvida foi só ali, tudo bem, porque ali de fato foi um chute, né? Ali você tinha que olhar para a equação, não, peraí, que número que eu posso multiplicar por 1 menos ele para chegar em 2/9? E aí eu fui no chute. Mas a forma de resolver mesmo seria montar uma equação de segundo grau, usar a fórmula de Bhaskara e você matar a questão. Mas ali, mas aí ia fugir muito do nosso foco aqui, por isso eu não perdi tempo fazendo a equação de segundo grau, tá? Volta aqui na tela comigo, pessoal. Vamos seguir então. Talvez realmente vocês teriam dificuldade na hora de chutar esse valor de P aqui. Mas vamos lá então. Olha essa aqui. Voltar numa questão muito fácil, por sinal. A probabilidade de se sortear um número múltiplo de 5 em uma urna que contém 40 bolas numeradas de 1 a 40 é... Eu gosto de exercício assim, né, pessoal? Exercício com menos de 2 linhas aqui de enunciado. Mas aí a gente tem o seguinte. Olha, probabilidade é o quê? Você já está cansado de saber que é a divisão entre os casos favoráveis e o total de casos. Isso aqui é probabilidade. Aí, você vai olhar, peraí, eu vou sortear um número, né, nessas minhas bolas que estão numeradas de 1 a 40. Qual é o total de casos que eu tenho? Pô, eu tenho 40 bolas, eu tenho 40 números aqui. Então tá. Aí a gente vai para os casos favoráveis, né? Quais são os casos favoráveis para a gente aqui? Os casos favoráveis, ó, veja que eu quero tirar um múltiplo de 5. Eu quero tirar um múltiplo de 5. Quais são os números aqui com múltiplo de 5 de 1 a 40? Olha, o 5, né? O 10, o 15, o 20, o 25, o 30, o 35 e o 40. Esses aqui são os múltiplos de 5. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não precisava, dava para contar na mão aqui mesmo, né? 8 por 40, divide em cima e embaixo por 4. 2 por 10. 2 por 10 é o mesmo que 20 por 100, ou melhor, como está na forma decimal o resultado, né? 2 por 10 é 0,2. Posso parar por aqui. Gabarito aqui na alternativa A. Tudo bem? Gabarito na letra A. Então tá bom. Mais uma questãozinha aí, essa agora já num nível um pouco mais tranquilo, né? Para a gente ir exercitando, e veja que tudo isso aqui a gente fez com o conhecimento de um slide, né? Daquela primeira parte ali, só com a noção mais básica do que é probabilidade. Veja como dá para matar vários exercícios, né? Só tendo aquela noção básica ali, já dá para matar muito exercício. Mas vamos dar sequência aqui, volta na tela comigo. Olha essa daqui, essa aqui é uma questão interessante. Considere hipoteticamente que 40% da população de uma cidade são picados pelo mosquito Aedes aegypti. Das pessoas picadas, 20% apresentam os sintomas da dengue. Se uma pessoa dessa cidade for selecionada aleatoriamente, qual a probabilidade de que ela tenha sido picada pelo mosquito Aedes aegypti e apresente os sintomas da dengue? Então, olha o que nós temos aqui. A gente tem uma situação, né, de que você tem lá as pessoas, daquele total de pessoas, 40% só que é picado pelo Aedes aegypti, e dessas que são picadas pelo Aedes, apenas 20% é que contraem a doença. Então, a gente quer saber a chance da pessoa ter sido picada e contrair a doença. Como que você pode fazer? Olha, quando a gente trabalha com probabilidade, né, vocês vão ver o tempo todo a gente tratando de frações e de porcentagem, né? Então, essa parte da matemática básica tem que estar em dia, né?
frações e porcentagem tem que estar em dia para você dar conta de acompanhar numa boa. A gente vai aproveitar o exercício aqui para relembrar algumas coisas. Uma técnica muito comum, quando a gente está trabalhando principalmente com porcentagem, é a gente atribuir alguns valores, né? Olha, eu não sei quantas pessoas tem nessa região, nessa cidade aqui, nessa população. Então eu vou usar um número. Eu vou imaginar que a cidade tem 100 habitantes, ou então que a cidade tem 1000 habitantes. Normalmente a gente usa ou 100 ou usa 1000, para ficar com os cálculos mais redondinhos. Vem na tela aqui comigo. Vamos imaginar que a minha cidade, eu vou imaginar que a cidade tem 1000 habitantes, tá? A cidade tem 1000 habitantes. Desses 1000 habitantes, os que foram picados, vou colocar eles aqui para baixo, os que foram picados foram quantos? 40% dessa população. 40% de 1000 é 40% vezes 1000. Corto esses dois zeros com esses dois zeros, fico com 40 vezes 10. 400 pessoas então foram picadas. Logicamente, o restante, as outras 600, não foram picadas. Aí você vai pegar o seguinte, olha, 400 pessoas foram picadas. Dessas aqui, a gente sabe que 20% apresentam sintomas. Então, dessas 400 pessoas picadas, quais que vão apresentar sintoma? As que vão apresentar sintomas são 20% dessas que foram picadas, 20% vezes 400. Corta dois zeros com dois zeros, fico com 20 vezes 4, 80 pessoas. Então, recapitulando, o que eu tenho? Em uma cidade de 1000 pessoas, apenas 80 foram picadas e apresentaram os sintomas, tá? Foram picadas e apresentaram os sintomas. Qual é a probabilidade, então, de eu selecionar uma pessoa que foi picada e apresentou os sintomas? Olha, a probabilidade vai ser... O meu total de casos é 1000, eu tenho 1000 pessoas na cidade. Os casos que me interessam são as 80 pessoas que foram picadas e apresentaram sintomas. 1000, 80 por 1000 é o mesmo que 8 por 100, que é 0,08. Então, essa é a minha probabilidade, né? 8%. É a probabilidade de eu escolher uma pessoa que foi picada e apresentou os sintomas. Então, está aqui na alternativa B de bola. Vamos seguir, então? Em uma cidade, 40% dos adultos são obesos, 45% dos adultos obesos são mulheres e 50% dos adultos não obesos são mulheres. Indique qual a probabilidade de que uma pessoa adulta da cidade escolhida ao acaso seja uma mulher. Aí você observa o seguinte, né? Olha, eu não sei quantas pessoas tem na cidade, então vou assumir que eu tenho 1000 adultos. Eu vou assumir que eu tenho 1000 adultos aqui. Desses 1000 adultos, quais são os adultos obesos? Os adultos obesos são 40%. Então, 40% vezes 1000 é o total de adultos obesos. Ó. Corta esses dois zeros com esses dois zeros. 40 vezes 10, 400 adultos obesos. Tá? Tenho 400 adultos obesos. Aí eu vejo o seguinte, olha, desses meus 400 adultos obesos, 45% são mulheres. Então, desses 400 adultos obesos, quantos aqui são mulheres? As mulheres são 45% desses 400 obesos. Corto dois zeros com dois zeros, 4 vezes 45, 2 vezes 45 é 90, vezes 2 de novo é 180. Então, eu tenho 180 mulheres obesas. Fica claro, né, que os homens obesos são o restante. 400 menos 180, 220 homens obesos, né? Teria 220 homens obesos aqui. Tá, agora vamos para os não obesos. Não obesos. Eu observo que eu tenho 400 adultos obesos. Em um total de 1000,
Então, o restante, ó, 600 adultos não são obesos. 600 não são obesos. Desses aqui, 50% dos adultos não obesos são mulheres. 50% é metade, né? Então, quem que é mulher aqui? 50% de 600, 300 mulheres não obesas. Olha o que eu tenho nessa minha questão. Eu percebo que eu tenho um total de 1.000 adultos. Desses 1.000 adultos, quantos são uma mulher? Quantos são mulheres? A gente tem 180 mulheres aqui obesas e 300 mulheres aqui não obesas. A probabilidade de tirar uma mulher é o quê? O total de pessoas é 1.000. Os casos favoráveis são as mulheres. São 180 aqui com mais 300, 480 mulheres. Portanto, posso cortar 0 com 0, 48 por 100 é 0,48. A probabilidade de eu encontrar um adulto é 0,48, uma mulher, desculpa, 0,48. Então veja, né, que muitas vezes a questão de probabilidade, ela se resume a uma questão de porcentagem, tá? A saber trabalhar com porcentagem e saber resolver probleminhas de porcentagem, porque tem tudo a ver. A porcentagem de mulheres é 48%, então a probabilidade de encontrar uma mulher é 48%, é tudo a mesma coisa, tá?